Olá, alunos! Já a sexta etapa. Vamos então dar sequência aos nossos estudos de matemática. Aqui quem fala é o professor Jean, tá? E na nossa aula de hoje nós veremos mais um conteúdo, tá bom? Para a gente dar sequência aos nossos estudos referentes, né, ao nosso curso. Vamos ver então o conteúdo da nossa aula de hoje. Então aí está, aula 69, radiciação. Vamos estudar hoje a radiciação. Vamos ver alguns conceitos sobre radiciação, algumas propriedades, tá certo? A nossa aula de hoje ela vai servir de base, tá bom? Para que a gente consiga resolver os exercícios, tá certo? Porque quando a gente vai resolver os problemas envolvendo radiciação, tá? Nós temos que ter essa base aqui, nós temos que saber as propriedades, nós temos que saber as definições, tá certo? Que é para que a gente consiga evoluir ali no exercício, tudo bem? Então vamos ver a primeira cartela com o conteúdo e a definição aí de radiciação. Então veja que nós temos o conceito e propriedade da radiciação. Então, na radiciação temos algumas regras. Na radiciação temos algumas regras que devemos observar para podermos resolver os exercícios. Então vejam que, como eu falei para vocês, né, o nosso objetivo com essa aula é preparar vocês, tá, para que você consiga fazer o exercício, tá, as atividades que nós iremos trabalhar, tá bom? Mas para nós resolvermos esses exercícios, nós temos que saber essas regras, tá, da radiciação. Também precisamos conhecer cada elemento que compõe a radiciação. Então vejam, a radiciação, né, nós conhecemos como raiz quadrada. Quando fala em radiciação, na verdade, né, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a raiz quadrada, tá? Então a radiciação, ela tem os seus elementos. E é isso que a gente vai conhecer agora nessa imagem, tá? Vou trazer uma imagem para vocês aqui, para a gente conhecer melhor esses elementos. Vejam, quando a gente fala em raiz quadrada, a raiz quadrada, pessoal, na verdade, nem tudo que tem esse radical é raiz quadrada. Sabe por quê? Porque para ser raiz quadrada, esse índice aqui, ó, ele precisa ser igual a 2, beleza? Então não te esquece. Radiciação, tá? Não pode ser, nem sempre será somente raiz quadrada. Tá? Por quê? Porque no lugar desse índice aqui, eu posso ter um 3, que é a raiz cúbica, por exemplo. Tá? Então, o nome de toda essa estrutura aqui, na verdade, é radiciação. Tá? E na radiciação nós temos o símbolo do radical, né, que a gente comumente chama de raiz quadrada, tá? Mas o nome é radical. Esse número que fica aqui dentro é o radicando, tá? Radicando, não esquece, tudo bem? E o númerozinho que fica ali é o índice. Observa que na raiz quadrada, esse índice ele não aparece. Não sei se vocês já tiveram essa curiosidade de observar esse detalhe, tá? Na raiz quadrada, o índice ele não aparece. O índice é 2, né? Porque é quadrado, então índice 2. Mas não é obrigatório colocar o 2 aqui. Então, quando não vier o 2 aqui nesse índice, você já sabe que é uma raiz quadrada, beleza? Agora, quando vier 3, tá, no índice, então nós temos uma raiz cúbica. Raiz cúbica de 8, por exemplo, tá? Então, o radicando aqui seria o 8, né? O índice seria 3, tá? Então, raiz cúbica de 8. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Nós já conhecemos essa estrutura, nós já sabemos, né? Como que ela se apresenta nos exercícios, mas a gente precisa entender cada um desses nomezinhos aqui, tá bom? Então, o númerozinho que fica aqui dentro é o radicando, o númerozinho que fica ali é o índice, tá? E esse símbolo aqui é o nosso radical. A tudo isso nós chamamos de radiciação, beleza? Vamos então seguindo com a próxima cartela, para a gente ver agora algumas propriedades, tá? Potência de uma raiz. Olha só que interessante essa propriedade, pessoal. Quando o índice da potência apresenta o mesmo índice da raiz, ambos anulam-se. Vejam,
Então ele diz que quando o índice da potência, quem é o índice da potência? Esse carinha aqui, tá? Quando o índice da potência apresenta o mesmo índice da raiz, quem é o índice da raiz? Esse outro carinha aqui, tá? Então, como os índices são iguais, o que acontece? Eles se anulam, é como se a gente fizesse isso aqui, ó. O que foi que sobrou? Sobrou só o A. Vejam, sumiu o sinal do radical, tá? O sinal do radical some e nós temos apenas o A, tá? Vamos ver um exemplo numérico aqui. Por exemplo, eu tenho raiz quadrada de 2 elevado a 2, por exemplo. Então, eu expliquei agora há pouco ali na animação para vocês que quando não vier o númerozinho aqui no índice, né, do radical aqui, nós já sabemos que existe o número 2, tá? Então, nesse caso, vejam que o índice desse radical, tá? Aliás, vou fazer diferente. Vou colocar aqui o parêntese, né? Aqui tem um parêntese. Agora sim. Então, veja que eu tenho o índice 2 aqui na raiz. Vamos melhorar esse 2, né, professor? O índice ali do radical é 2. E eu tenho o índice da potência que também é 2. Como eles são exatamente iguais, eu posso, ó, simplificar. Simplificando, esse radical some e o resultado aqui dá apenas 2. Tá? Perceberam? Tranquilo demais, né? Então, por exemplo, novamente aqui, ó, eu tenho raiz cúbica de 8, por exemplo. Raiz cúbica de 8 elevado a 3. Uma maneira simples da gente resolver essa expressão, pessoal, é aplicando essa propriedade, ó. Cancelo o 3 aqui, cancelo o 3 ali do expoente, que foi que sobrou? Apenas o 8, tá? Então, resultado, 8 aqui nesse caso. Bacana? Vamos ver uma próxima propriedade. Vejam, pessoal, que essas propriedades, elas nos ajudam muito na hora de fazer os exercícios, tá? A gente ganha tempo. Olha essa propriedade, raiz de uma potência e potência de uma raiz. Quando uma raiz é base de uma potência, quando uma raiz é base de uma potência, o índice da potência P passa a ser o índice do radicando. Professor, não entendi essa parte. Vamos então aqui no exemplo. Olha o que acontece. Vejam que o P, ele é o índice da potência, tá? O P, ele é o índice da potência ali. Então, nesse caso, o que nós podemos fazer? Esse A, ele será elevado a P, ó. A elevado a P. Como que isso funciona? Um exemplo numérico. Deixa eu colocar um exemplo numérico para vocês aqui rapidamente. Raiz quadrada de 4, por exemplo, tá? Raiz quadrada de 4 elevada a 2. Raiz quadrada de 4 elevado a 2. Como é que a gente pode aplicar essa propriedade nessa expressão aí? Olha como é que vai ficar. Isso aqui é equivalente, ó, a raiz quadrada de 4 elevado a 2. Vejam que o 2 que estava, né, aqui fora do parêntese, ele passou a ser quem? O expoente do radicando, do númerozinho que fica dentro do radical. Tá bom? Então é dessa maneira que nós vamos aplicar essa propriedade. Tá certo? Vamos seguindo. Raiz de uma raiz. Quando uma raiz é raiz, quando uma raiz é raiz ou radicando de outra raiz, multiplicam-se os seus índices. Então, pessoal, trocando em miúdos, né? O que significa tudo isso aí? Significa que quando eu tenho, né, dois radicais, né, com expoentes aí diferentes, né, o que eu posso substituir? Posso substituir tudo isso aqui por isso daqui, ó. Vejam, ficou apenas um radical, apenas um símbolo, né? E os índices desses radicais, eles foram multiplicados aqui, tá? E a base nós repetimos. Pode ser simplificado dessa forma também,
Tá bom? Vamos ver a próxima propriedade agora. Multiplicação de raízes com o mesmo índice. Quando uma raiz é raiz ou radicando de outra raiz. Vejam, mesma situação, ó. Situação parecida com o que nós vimos anteriormente, né? Só que agora nós temos todos os radicandos, né? A, B e C, dentro do mesmo radical. Então, nesse caso, nós podemos distribuir cada um desses radicandos, né, nos seus respectivos radicais. Vejam, foi separado, né? Ao invés de ter apenas um radical, tá? Nós colocamos aqui 3 radicais, 3 símbolos, tá bom? Na nossa próxima cartela temos aí uma outra propriedade, que é a divisão de raízes com o mesmo índice. A divisão de raízes com o mesmo índice resulta numa só raiz de índice n, onde a divisão é efetuada pelos seus radicandos. O que significa isso? Nós temos aqui, ó, uma fração dentro de um único radical. Como é que a gente pode reescrever isso de outra maneira? Assim, ó, coloca um radical para cada número, né? Então ficou um radical no numerador e um radical no denominador, ok? Ficou separado dessa maneira. Vamos ver aqui alguns exemplos, pessoal, que o nosso tempo já está indo embora, né? Então vamos aplicar algumas propriedades, tá? A gente vai apenas aplicar a propriedade para você ver como que funciona. Então aplique a propriedade mais adequada nas questões a seguir. Então vejam que eu tenho um único radical, né, nessa fração. Como é que eu posso reescrever isso? Coloco um radical no numerador, um outro radical no denominador, tá certo? Agora eu vou extrair as raízes. Raiz quadrada de 1, 1. Raiz quadrada de 100 é igual a 10. Então, o resultado, 1 sobre 10. Viram como é tranquilo, pessoal? Agora nós temos aqui um número decimal, que é o radicando, o número decimal dentro de uma raiz quadrada. Eu não vou conseguir extrair a raiz quadrada exata desse valor. Então, como é que a gente faz para resolver isso aí? Vamos transformar, tá, esse número decimal numa fração. Então, 0,16, meus amigos, é a mesma coisa que 16 sobre 100. Tudo bem? 16 sobre 100. A partir daqui, vamos aplicar nossa propriedade. Então, vai ficar a raiz quadrada de 16 sobre raiz quadrada de 100. Bacana? Vamos agora extrair as raízes. Raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 100 é 10, tá? E aqui você dá uma simplificadinha, ó, por 2, vai sobrar 2/5. Tá certo, meus amigos? Vamos seguindo agora aqui com a letra C, para a gente passar já para a nossa próxima cartela. Veja que nesse caso aqui, pessoal, eu tenho nesse expoente uma fração, né? Então, para eu transformar esse expoente fracionário em radical, ou radiciação, o que é que nós vamos fazer, né? Vamos substituir a potência pelo radical, tá? O menos 2 passará a ser o nosso radicando, tudo bem? E 1 sobre 5 vai ficar distribuído dessa maneira, pessoal. O 5 vai ser o índice da raiz e o 1 vai ser o expoente do radicando, tá? Vai ficar aplicada dessa forma essa propriedade, ok? Vamos seguindo. Vamos agora continuar, né, aplicando aí mais alguns exemplos de radiciação. Olha esse exemplo aqui interessante, pessoal. Eu tenho uma raiz dentro da outra, né? Então, como é que a gente faz para resolver essa expressão aqui? Eu vou repetir o 1, vou extrair a raiz quadrada de 81, que é 9, né? Olha o que foi que sobrou. 9 vezes 1, né, dentro do radical. 9 vezes 1 é igual a 9. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Tranquilo demais, né, pessoal? Vamos para o próximo. Exemplo 2. Esse exemplo 2, como é que a gente vai resolver? Vamos distribuir, ó. Eu vou colocar um radical para o 144 vezes outro radical para o outro 144, né? São dois radicandos dentro de uma única raiz. Então, aqui é só a gente
resolver, né? 140, a raiz quadrada de 144 é 12. Raiz quadrada de 144 aqui também é 12, né? Então, 12 vezes 12, 144. Voltou o mesmo radicando que nós tínhamos. Tá certo? Veja que nós estamos apenas aplicando as propriedades, tá certo? Nós não iremos desenvolver de uma por uma, né? Porque não esse é o objetivo aqui da nossa aula, tá? Muito bem, pessoal. Então, vamos ver aqui a resolução, né, desses exemplos que eu acabei de mostrar para vocês. Olha só, extraímos a raiz quadrada de 81, né? Foi 9. 9 vezes 1, 9, resultado 3. Tá certo? Então, toda vez que nós formos fazer um exemplo aqui, tá? Você tem que primeiro tentar resolver, tá, pessoal? Tente resolver primeiro, tá certo? Com o seu próprio esforço, que é para você aprender o conteúdo. Matemática a gente aprende praticando, tá certo? E aí depois você vê a resolução. Então aqui foi o exemplo 2 que nós fizemos, né? Colocamos um radical para cada um dos radicandos, 12 vezes 12, resultado 144. Tá certo, pessoal? Nós já vimos aí a aplicação das propriedades, como que elas podem ser aplicadas, tá? Em quais situações. Agora nós vamos fazer uma atividade. Vamos ver então a nossa DLI. Aí está. Questão de número 1. Agora é sua vez. Aplique as propriedades da potenciação que você aprendeu. Então, nós temos aí duas questões, tá, para aplicação dessas propriedades. Vamos ver a questão 2 agora. Tá? Simplifique a expressão a seguir. Ok? Então, apliquem as propriedades que nós estudamos. Vou ficar aqui acompanhando vocês pelo chat. E daqui a pouco a gente volta para interagir, tá bom? Boa atividade e até logo mais.
bem, pessoal, estava acompanhando vocês aqui pelo chat, tá? Vamos ver então como que ficou o trabalho de vocês, tá? Vamos ver a questão 1. Então veja que na questão 1, nós temos que aplicar as propriedades, né, que nós vimos na nossa aula de hoje. Então, nessa questão A, observem que nós temos um expoente ali fracionário, tá? Para resolver essa expressão, pessoal, eu preciso, tá, transformar esse expoente fracionário numa radiciação, tá bom? Porque senão eu não consigo sair daí, tá? Eu não consigo desenvolver essa questão. Então, para isso, ó, vamos substituir aqui pelo radical, tá bom? O 27, que é a base dessa potência, né? Vai passar a ser o meu radicando. Então, vai ficar menos 27, ok? Um ponto de atenção que você precisa ter é aqui, ó. Esse 1 sobre 3 vai ficar distribuído da seguinte forma. O 3 ele vai passar a ser o índice do meu radical. Tudo bem? E o 1, que é o numerador ali da fração, vai ser o expoente do radicando. Então, vai ficar dessa forma aí. Raiz cúbica de menos 27 elevado a 1. Tá? A partir daqui, vamos desenvolver, né, essa radiciação. Então, menos 27 elevado a 1 é o próprio menos 27. Tá? Professor, eu ouvi dizer que não existe raiz quadrada de número negativo. Verdade, não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. Tudo bem? Mas mesmo assim, nós não temos uma raiz quadrada, nós temos uma raiz cúbica. Tudo bem? Então, a raiz cúbica de menos 27 é igual a 3. No caso, menos 3. Tá? Menos 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Então, aí está o resultado da letra A. Parabéns a todos. Vamos agora fazer a letra B. Na letra B, nós temos o número decimal, tá, dentro desse radical. Não consigo extrair a raiz quadrada exata de 0,81. Então, nesse caso, vamos transformar esse 0,81 em fração, tá? Então, 0,81 transformando em fração fica 81 sobre 100, ok? E aqui nós vamos aplicar a nossa propriedade, né, que é distribuir aqui cada radicando no seu respectivo radical. Então, vai ficar a raiz quadrada de 81 sobre raiz quadrada de 100. Agora, basta extrair as raízes, né? Raiz quadrada de 81, 9. Raiz quadrada de 100, 10. Então, resultado 9 sobre 10. Tá certo? Vamos aqui para a questão 2 agora. Olha só como é que vai ficar a questão 2, pessoal. Questão 2 nós podemos fazer da seguinte maneira, ó. Vamos colocar um radical para cada radicando. Então, vai ficar raiz quinta, né, de 3 elevado a 5, vezes raiz quinta de 3 elevado a 1, ok? Porque vejam que esse 3, ele tem, vou ver se eu consigo acertar esse 1 aqui, pronto. Vejam que esse último 3, pessoal, não aparece o expoente dele, tá? Mas subtende-se que exista um númerozinho 1 ali, tá bom? Por isso que eu vou apontar para vocês o 1 ali no 3, tá? Então vai ficar distribuído dessa maneira. Essa primeira radiciação aqui, nós podemos simplificar dessa forma, ó. Vejam que o índice, né, do radical é igual ao expoente do radicando. Então, nós vimos naquela propriedade que nós podemos simplificar. O que foi que sobrou aqui? Sobrou somente o 3, tá? Então, vai ficar 3. Aqui eu não posso fazer essa simplificação. Vejam, não posso simplificar. Por quê? Porque os números são diferentes. Eu só posso simplificar o índice da raiz, né, com o expoente do radicando quando eles forem iguais. Tudo bem? Então, nesse caso, como eles não são iguais, eu vou apenas repetir aqui. Raiz quinta, tá? De 3 elevado a 1 é igual a 3, tá? Então, vai ficar dessa maneira.
Certo, meus amigos? Parabéns a todos aí. Vamos ver agora os comentários para a gente encerrar a nossa DLI, tá? Aqui é o gabarito, tá bom? Então, letra A, menos 3, tá? Letra B, 9/10. Aqui é o comentário da letra A. Vejam que nós transformamos, né, a potência em radiciação, resultado menos 3. Na letra B, transformamos o número decimal em fração, aplicamos a propriedade, né, ou seja, colocamos ali um radical para cada radicando, extraímos as raízes, 9/10. A questão 2, vamos ver o comentário da questão 2, tá? Aqui está o resultado. Então, colocamos um radical para cada radicando, né? Não esquece do índice, tá bom? Vejam que aqui nós temos índice 5 da raiz, né? Resultado, 3 raiz quinta de 3. Certo, meus amigos? Vocês foram muito bem, foram ótimos, tá? A gente se encontra, então, numa próxima oportunidade. Bons estudos e até lá.